eu sou a Aline Dalroy e essa é a primeira temporada do podcast É Verdades. Nessa temporada, o tema que permeia todos os episódios é o ofício da verdade. Aqui, eu converso com profissionais de diversas áreas que têm em comum a árdua busca pela verdade. E hoje o programa não podia ser outra coisa, senão falar de Silvio Santos. Durante muitos anos, eu fiz cobertura de assuntos ligados à televisão. Algumas vezes eu tentei descobrir umas verdades lá do patrão, do dono do baú. Na verdade, eu tentei arrancar essas verdades escondidas, mas ele sempre também escapou das minhas investidas. E para o papo de hoje, eu trago aqui uma amiga, uma colega de profissão, uma colega de auditório, uma colega, minha colega de profissão, que é a jornalista, a especialista em cobertura de televisão, Cristina Padiglione, que ela também tem muitas histórias com o Silvio Santos. Eu e a Padi, a gente trabalhou juntas de 2007 a 2012. Ela como uma super colunista de TV e editora do nosso querido, saudosíssimo Caderno TV e Lazer, do Estadão, onde eu fui repórter. A Padi, ela foi a minha primeira chefe em redação, uma das melhores e maiores chefes que eu já tive. Ela realmente me pegou para criar, pequenininha, porque eu era bem uma foquinha quando eu comecei com ela no Estadão, e eu sou muito, muito, muito grata por tudo que ela me ensinou, e não foi pouca coisa, tá? Então, Padi, queria que você contasse um pouquinho da sua, enfim, quem é você, quanto tempo você é jornalista, como é que você começou a cobrir televisão? Gente, eu entrei para o jornalismo pelas mãos do Ferreira Neto, que as novas gerações não conhecem, mas o sócio do Ferreira Neto era o Flávio Rico, que também é um super mega especialista na cobertura de TV. Então eu acabei enveredando por esse lado e nunca mais saí. Assim, tive pequenos desvios de rota em 33 anos de redação, mas eu nunca mais larguei esse ofício e me dediquei muito também a ver a televisão e ver na televisão algumas coisas que as pessoas, talvez os leigos, não conseguissem enxergar. Essa é a missão de um crítico de TV, já que todo mundo, de certa forma, entende um pouco de televisão, né? Então, você não pode explicar o óbvio nem dar a legenda óbvia do que você está assistindo. E aí esse é o grande barato de cobrir televisão, é enxergar as entrelinhas, é cobrir o backstage, é explicar o contexto de cada história. E aí fui parar logo no começo já da minha vida em redação, fui parar no Troféu Imprensa, que eu assistia muito quando era pequena e ficava ali dando os meus pitacos no sofá. Então, para mim, era uma coisa inimaginável sentar ali. Nunca foi um propósito de vida, mas acabei indo parar ali. E aí também o pessoal no Estadão brincava que eu não largava o osso, né? Porque todo ano, 100 anos mais tarde, né, no Estadão já, eu passei, antes disso, fiz Folha da Tarde, Jornal da Tarde, na Folha de São Paulo também, e daí fui para o Estadão. Então, no Estadão, eu fiquei, sei lá, 16 anos, e o pessoal brincava que eu não... Todo ano tinha o convite para o Troféu Imprensa e falava, porque vai ela só a gente matando essa pessoa para a gente ir, né? O JB, a Keila brincavam comigo que eles não iam de jeito nenhum. Mas realmente eu não queria abrir mão desse posto mesmo, assim, eu gostava. E era uma diversão, né? Só que no primeiro ano eu me levei muito a sério ali com aquela função, aquele posto que eu nunca imaginei, e ele de cara já perguntou assim, tá nervosa? E aí que você fica muito nervosa quando uma pessoa fala isso, né? E aí eu falei, não, Silvio, não. Gaguejei um pouco, tentei falar ali, justificar os meus votos e tal, e aprendi desde cedo quem falava muito, como que eram os cortes da edição, e como ele dava o corte da edição, porque às vezes você contava uma história de 2 minutos, que é uma eternidade na TV, e ele dizia assim, então o seu voto vai para... E aí ele já cortava tudo que você tinha falado, ficava só aquilo. Mas os mais safos já tinham ali, né? Nelson Rubens, Décio Pitinini, Leão Lobo, Sônia Abrão, que fala super bem. Sônia Abrão tem sempre um raciocínio de começo, meio e fim, quase não respira. É dificílimo cortar a fala dela, assim. E eu fui aprendendo isso ao longo desses anos, e também aprendendo a lidar com aquela figura ali, que era muito mítica, aparentemente muito simples, mas que você olhava e tinha vontade de tocar para ver se não era um totem, né? Quando é que foi a primeira vez que você teve que cobrir algum assunto ligado diretamente ao Silvio Santos, assim? Quando é que você ficou pela primeira vez cara a cara com ele? Como é que foi essa experiência? Eu acho que a primeira vez que eu fiquei cara a cara foi no tal do jantar da Hebe Camargo. Eu virei setorista da Hebe Camargo desde o princípio da Folha da Tarde. Me botaram para cobrir o programa da Hebe, que era uma coisa engraçada, porque era um programa ao vivo.
e que falava, naquele tempo o SBT tinha uma audiência inclusive maior que hoje, falava a muita gente, e a gente só ia contar na edição de quarta-feira, porque não tinha internet, o que aconteceu no programa que já tinha ido ao ar na segunda. Mas dava leitura, as pessoas queriam saber, e o diretor de redação era fissurado na Hebe, queria que eu fosse toda semana. Nessa de ficar indo cobrir o programa da Hebe, a Hebe me chamou para um jantar, que todo mundo queria estar presente, e eu fui convidada para estar lá, que tinha a Verônica Castro, uma atriz e cantora mexicana, que era estrelada uma novela chamada Rosa Selvagem, né, na época de Carrossel ali, foi o grande sucesso Carrossel, eles exibiram também em seguida a Rosa Selvagem, e a Hebe deu um jantar para essa atriz, e cheguei lá, estava o Silvio Santos num canto da sala conversando com o Jô Soares. E por que a Hebe me chamava para a casa dela? Porque sabia que eu era uma pessoa que sabia o meu lugar, eu não ia, né, eu ia toda semana no programa, me comportava muito bem, sabia onde eu tinha que ficar, não, eu tinha aquela coisa de ser o meu lugar. E fiquei ali num canto esperando para falar com o Silvio, e aí outra pessoa veio, uma hora a gente desceu para a parte de baixo da casa, porque ia ter o jantar, ia ser servido embaixo, e cadê Silvio? E aí a Nair Belo diz, Silvio foi embora. E a Hebe fala, não, Silvio é tipo uma Cinderela, né? Ele não fica depois da meia-noite. Então essa foi meu primeiro grande olé com o Silvio Santos, e teve também, paralelo, na mesma época, o episódio da tentativa de divórcio, que a gente foi cobrir na porta do Fórum de Santo Amaro. A gente estava ali meio que exposto no corredor, ali não tinha nem corredor na época, mas aquela fila de ônibus que passa na Santo Amaro e tal, foi um perrenguezinho divertido. E, de repente, sai Dona Iris, com a cara completamente fechada, e falou, gente, eu não posso falar nada. E pediu desculpas e se retirou. E o Silvio sai com um sorrisão aberto, dizendo, oi, muito obrigada. Ele era muito... Você fala, mas o cara está sempre assim, né? Mas ele sabia, né? O que ele ia encontrar ali, um batalhão de flashes e tal. E aí ele só disse isso, que ele tinha certeza que ela ia voltar para ele, porque a frase era, eu amo muito ela. E aí todos os jornais estamparam isso no dia seguinte, eu amo muito ela e tal. E a gente saiu também assim, né? Numa situação daquela, o cara começa a... Quando você olha assim, em volta, tá todo mundo assim, daí. O ano era 92, gente. Essa história, eu fui atrás dessa fofoca, porque eu amo uma fofoca. E assim, o que que eu reuni aqui dessa fofoca? Porque essa fofoca é muito boa. E eu não vi ainda falarem dela, né? Ele era 92 e ele ficou 5 meses separado da Dona Iris. Aí, o que que acontece? Foi um bafafá, um escândalo. Parece que tinha um rumor, né? Não se sabe aí se é realmente boato, se não, né? Que ele teve um caso com a Sula Miranda, que na época, né, tinha um programa lá no SBT, uma coisa nova. E aí eu só sei que deu um ruim, que o sogro dele, o pai da Iris, correu atrás dele com um revólver 32 e ele foi pra rua e chamou a polícia. E aí isso tudo tá na Folha de São Paulo, contado lá, né, em 92, tá contado. Aí tá aqui, ele teria dito aos PMs que ele estava sendo ameaçado pelo sogro, Genaro Rubens Pássaro, que é o pai da Iris, e ele estaria armado. E aí foram na casa do Silvio Santos, prenderam lá a arma do pai, da coisa, da Iris, e ele falou assim: você que provocou essa situação, falando, né? O pai da Iris falando pro Silvio Santos. Então, assim, e parece que ele queria dar uma pensão menor do que estava sendo combinado. Ele tirou de casa, ele chegou a sair de casa e tirou obras de arte, e a Iris não estava, então a Iris abriu um boletim de ocorrência. Foram uns 3, 4 boletins de ocorrência que foi aberto ali naquela época. Então, assim, foi um baita escândalo na época. E aí, uma pergunta que eu tenho para você é o seguinte: você cobriu alguns dos momentos mais polêmicos da vida dele. Eu acho até, você me corrige se eu estiver errada, que você participou da apuração dos maiores escândalos que aconteceram na vida dele, que foi a separação da Dona Iris, o sequestro da Patrícia Abravanel, a entrada do sequestrador na casa dele depois do final desse sequestro, e a fraude bilionária do Banco Pan-Americano. Você Como é que você consegue se lembrar de como é que foi participar desses momentos críticos? Porque a gente sempre vê o Silvio Santos lá felizão, né, mas você estava nesses momentos complicados. O sequestro, você sabe que eu sou casada com um jornalista que foi repórter de polícia, hoje ele está mais na polícia de colarinho branco, mas foi repórter de polícia, polícia mesmo. Então ele tinha
A cobertura do sequestro ficou mais, eu sei mais do sequestro por ele do que pela minha cobertura, que foi mais atrás da mesa, mas ele tinha contato com os policiais na época. Tinha a percepção dos policiais que ficaram aguardando o retorno da Patrícia na casa dele, ele, Guilherme e tal, é de que ele não perdia o humor nunca, assim, ele tem um certo sarcasmo, mas eu não sei se tem uma tranquilidade de que tudo vai ficar bem, e eu não consigo falar no Silvio no passado, desculpa, né? Eu também não. Eu também não. Então ele tinha um certo sarcasmo, não é que isso era o tempo todo, claro que havia uma tensão, mas que ele tinha respiros ali que as outras pessoas achavam interessante, né? E teve um momento que eles resolveram, o Silvio sugeriu que eles iam apagar a luz para os jornalistas que estavam de plantão lá fora ficarem preocupados com o que estava acontecendo. Então, assim, ele tinha momentos de respiro. O próprio Alckmin agora, que pela primeira vez começou a contar o episódio, como é que foi essa negociação, porque na época ele foi super cobrado, porque ele abria um precedente ali, né? O Alckmin, só para inteirar aqui as pessoas que não conhecem como é que foi a história, a Patrícia foi sequestrada, foi libertada, dias depois o sequestrador, num ato de fuga, acabou indo parar na casa do próprio Silvio Santos e o fez de refém. E o Silvio Santos ligou para o Alckmin, que na época era governador de São Paulo, dizendo que o sequestrador queria a presença lá do governador para garantir que ele saísse vivo de lá. E o Alckmin conta agora essa história, como é que foi essa negociação, o que levou ele a derrubar essa regra de que não se deveria abrir esse precedente, e o Silvio é eternamente grato a ele, porque disse até no dia seguinte, chegou a ligar para a Jovem Pan, no meio tinha uma discussão no rádio, ele indo para o trabalho, e tinha uma discussão sobre o governador, que não deveria ter ido, ele ligou para a Jovem Pan e deixou bem claro que ele salvou minha vida e tal, né, super aprovando e dizendo que foi fundamental mesmo a participação do Alckmin. Mas mesmo naquele momento, agora o Alckmin conta, ele tinha uma leveza, um humor, uma tranquilidade para resolver aquela situação, que ele chegou para ele e falou: governador, esse é um bom rapaz, ele vai estudar, ele já me falou isso, falou aquilo. Ele fez ali uma conciliação, sendo ele o refém, né? Então, essa capacidade de resolver embates, ele criava muitos embates também, ele gostava de ver os executivos dele se digladiando, ele colocava um contra o outro, ele promovia muita competição interna, mas ele sabia em um momento que ele tinha que aparecer para resolver a parada. Mas teve um outro episódio também que é incrível, que eu não participei, que foi a candidatura relâmpago dele à presidência da República, que ali eu ainda estava nas fraldas da faculdade e tal, mas eu lembro desse episódio como cidadã, porque era o meu primeiro voto ali, e como essa entrada dele atropelou um pouco ali o andamento da corrida presidencial, porque todo o movimento demora um pouco para se refletir nas pesquisas, né? E ali a gente tinha ali uma possibilidade, uma ilusão de que talvez o Covas pudesse subir e ir para segundo turno, e que o fato de o Lula ir com o Collor para segundo turno era muito arriscado, porque aquela figura do Collor, que a gente já sabia quem era, aquela figura do Collor poderia vencer, e talvez com o Covas isso não acontecesse, as pessoas tinham muito medo do Lula e tal, né? E o Silvio Santos entrou na corrida na última hora e de certa forma, atrapalhou um pouco o andamento das coisas, mas dizem os especialistas que isso não teria alterado o cenário de segundo turno. Eu não sei se não é, porque tudo fica no C, né? Então, não dá para dizer. O negócio da fraude do Pan-Americano, você cobriu melhor que eu, na verdade, porque você foi quem conseguiu alguma coisa para o Estadão. Ele não falou uma linha para o Estadão, a gente ligou para a casa dele e atendeu, dizendo que era o Edinaldo. Eu nunca esqueci esse nome. Eu nunca esqueci, Padi. É assim, ninguém falava com a gente da redação, né? Mas quando tinha essas coisas com gente famosa, mas a gente virava estrela na redação, porque a gente tinha o quê? O celular. Que celular? Que celular? Não tinha celular. A gente tinha um telefone fixo. A gente é muita gente. Padi, com a sua agendinha eletrônica. Descolou o telefone da casa do Silvio Santos e eu e ela, a gente fazia um plantão. Tipo assim, ligava, não atendia. Aí ela tinha que fazer outras coisas, ela falava, vai ligando você. Aí eu ligava, não atendia. Chegou um momento que atenderam. E era o Silvio Santos. Eu tenho certeza, a gente gravou, a gente colocou isso no blog do TV Lazer na época, falando assim, tirem suas próprias conclusões. E era a pessoa atendeu, falou, alô? Não, né? eu já falei, Silvio,
Aí ele falou, não, aqui é o Edinaldo. Aí eu falei, Edinaldo? Mas Edinaldo, você tem a voz do Silvio. Ele falou, é o Edinaldo, todo mundo fala que a minha voz é parecida, falou qualquer coisa assim, saiu pela tangente. E aí eu falei, mas não é Silvio? Não, é o Edinaldo. Aí eu me apresentei, falei o que a gente queria. Olha, seria tão legal se ele pudesse, né? A gente está aqui dando versão de todo mundo, e seria fundamental que ele falasse, Que uma hora eu falei que você falasse, aí ele falou assim, o Silvio, no caso. E aí, assim, ele o tempo todo seguiu ali a coisa. Eu acho que ele não chegou a tropeçar, a gente não consegue encontrar agora essa gravação, né? Não, a internet não é eterna, viu, gente? O blog do TV e Lazer sumiu, né? Foi descontinuado com o fim do jornal e nem no acervo do Estadão eu tô achando. Vou ligar lá, vou falar, recupera isso aí que é isso. Vamos falar com o Edmundo para ele trazer de volta o nosso, que é o cara do acervo lá. Mas, enfim, a gente relatou isso para a chefia, eu acho até que a chefia não acreditou muito em mim. Falou, por isso você tem certeza que ele bota no ar, bota no portal. E a gente colocou, e era divertidíssimo. E dias depois, a Mônica Bergamo ligou para esse telefone e fez entrevista, e eu fiquei louca. E ela falou para mim, eu li no Estadão, que eu li a sua coluna, vi que ele atendia telefone e resolvi tentar. E a Maísa, na época, assessora, que é assessora até hoje, né? Mas já era assessora do SBT, falou, não, ele atendeu a Mônica porque ele achou que ele confundiu a voz dela com uma das filhas. A Mônica se fez passar por uma das filhas, a Mônica jura para mim que não. Falou, não tem essa história. Eu liguei, o timbre da Mônica não é parecido realmente com o das meninas, então eu não sei ali que deu na veneta, que ele acabou falando que era ele, e ela fez uma entrevista, e a Maísa disse, não, mas ele ficou tirando sarro dela. Eu falei, ficou nada, ele deu uma entrevista para ela que tem um peso enorme. Eu falei, fala para ele tirar sarro de mim, fala para ele pisar em mim, não tem problema. As 2 vezes que eu vi Silvio Santos foi eu me enfiando, né, não falando que eu era jornalista, eu estava entrando escondida, me sentindo assim, a repórter investigativa. E aí, porque a gente tentou cobrir em 2008, 2 anos antes desse negócio da fraude, a gente tentou cobrir o Grupo Silvio Santos estava fazendo 50 anos. E eles iam fazer uma baita festona com artistas e o Silvio falando e artistas cantando e depois uma festa para os funcionários do grupo Silvio Santos na Sala São Paulo. Então, assim, gigantesco. E aí, era bem aquela época que as filhas começaram a tomar algum poder. Então, a Daniela Beirute, acho que era diretora artística, não sei o quê. E a gente assim, poxa, será que ele já tá passando o bastão? Porque, né, ele já tinha uma idade avançada. E começou a passar o bastão para as filhas, não sei o quê. Tentamos pela via normal, ligamos para a assessoria de imprensa, olá, sabemos que vai ter essa festa, gostaríamos de cobrir. Não vai ter imprensa. A imprensa está proibida de entrar. Então a gente fez o quê? Conseguimos me infiltrar num pessoal lá que estava trabalhando no staff. Eu entrei e fui como se eu fosse da produção. Mas eu sentei, assisti tudo, né? Na Sala São Paulo eu assisti de cima, então eu conseguia ver bem o Silvio Santos dando carinho pra Dona Iris. Eu falei, eu amo uma fofoquinha, né? Ela assim, e aí o que ele falou então, ele ficou só acariciando a Dona Iris, eles ficavam de namoro, de beijinho. Terminou os shows, ia começar a festa. Eu desci correndo, parecia uma louca, pra pegar o Silvio Santos, né? Falei, eu acho que ele vai ficar pouco e tal. Adivinha, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Padi, ele já tinha evaporado, eu fiquei muito chateada, mas falei assim: "Não posso sair daqui sem uma declaração". Aí no meio da festa eu abordo a Daniela Beirute, que é a filha não, a filha 3, né, que hoje ela é presidente, Padi? O que que ela é do Diretora-geral, acho, né? Ela é a manda-chuva. ela é a que manda agora. E ela falou: "Não, imagina, meu pai nunca se preocupou com isso, ele sabe que a gente naturalmente vai". Falou um H lá qualquer e falou que ele sim dava muito pitaco nas coisas, ou seja, ela estava no posto, mas quem mandava era ele, porque ele dava muito pitaco, mas que aos poucos, devagarzinho, ela estava dando uma coisa ou outra, tentando impor lá as ideias dela para o pai dela. Saí com isso, demos na coluna, né, foi super legal. Com esse background, falamos assim, depois desse não que tivemos ali com o Banco Pan-Americano, porque o que que a gente descobriu em 2010? Que o Silvio Santos, ele ficou muito baqueado, ele ia voltar a gravar logo depois que deu o bafafá.
Então seria a primeira vez que ele ia aparecer em público fazendo, esse bafafá. E a gente contou lá para o pessoal de política não, de economia, falou: "Olha, a gente está sabendo que ele vai, de repente a gente pode ir lá tentar cobrir, né. Será que ele vai jogar aviãozinho agora que ele tá pobre?" A gente brincava, né. "Agora que ele tá todo lascado, será que ele vai jogar aviãozinho? Será que ele conversa muito", aí ó, eu falando no presente, ele conversava muito com as colegas de auditório, sem a câmera estar ligada, então ele batia o maior papo lá com elas e tipo: "O que que será que ele vai falar e não sei o quê". Aí Padi falou assim: "Aline, você já foi a primeira vez, agora você vai se enfiar de novo". E por sorte eu estava fazendo, né, já buscando uma coisa de caravanistas, que a gente ia fazer uma pauta de caravanistas para o TV e Lazer e tal. Eu falei: "O quê?". Liguei para uma caravanista, combinei com ela, ela me enfiou lá dentro. Eu falei assim: "Olha, eu quero ir para conhecer, eu quero ir para ver as caravanas, mas eu não posso ir porque jornalista tá proibido", porque a gente tentou ligar para Maísa, que é a assessora do SBT até hoje, falamos: "Maísa, a gente quer cobrir". "Não, não pode, imprensa é proibida". Aí eu falei: "Poxa, eu queria muito fazer essa matéria, mas a Maísa não tá deixando". Ela: "Não, eu te coloco lá, ninguém vai saber que você é jornalista não, vamos lá". Mas eu não realmente, né, não falei que eu queria escutar o que o Silvio tinha a dizer. E aí o que aconteceu? Eu cheguei lá e aí é muito legal, porque eu consegui ver, né, de uma maneira anônima mesmo, eu entrei anonimamente então, porque normalmente quando a gente vai cobrir essas coisas de bastidores, às vezes as pessoas nos tratam muito bem, né, Padi? Porque a gente, né, vai escrever no jornal e tudo mais. Então eu entrei como anônima e realmente vi como que era ser uma, né, uma pessoa da plateia do Silvio Santos. E foi uma experiência que depois eu fiz outras pautas, inclusive, para fazer essa matéria das caravanistas. Eu fui em outras caravanas, nenhuma foi o que eu vi lá. O que que eu vi lá? Eu chegava-se muito cedo lá, porque ele ia gravar 3 horas de programa, ele ia gravar vários programas. E aí a gente recebia kits de lanche, mas assim, fornido. Então era assim, 2 refrigerantes, 2 pãozão com presunto e queijo, um monte de chocolate, bolinho, não sei o quê. Então, assim, você saía de lá com a sacola. E você chegava e entrava lá num tipo um pátio, que eles tinham as cadeiras como se fosse o auditório. E você sentava lá, comia, ficava conversando, tal. Dali um pouco, começavam a chamar todas, não eram as pessoas que ficavam na frente, eram todas as mulheres, só entrava mulher e mulher trans e travestis. Porque o Silvio Santos, ele sempre tratou mulheres trans e travestis como mulheres. E só podia esse público no auditório. E aí começavam a maquiar e fazer cabelo de 200 pessoas, sei lá, 150, nem sei quantas pessoas tinham lá na. Ah, tinha isso, para elas ficarem bonitas ali no Muitas auditório. nem iam aparecer, porque estavam bem no fundo, mas assim, era um cuidado, porque assim, se a pessoa for né, se ela aparecer, ela vai estar se sentindo bem. Eu acho que hoje em dia a gente fala tanto de experiência do cliente, né, em marketing, das marcas e tudo mais, e eu hoje olhando, eu vejo esse cuidado, né, que tinha. E aí eu me lembro assim, nossa, que loucura! O Rock ia lá, conversava e assim, sem câmera ligava, sempre animando, você e falando o quão importante, né, a plateia era, o quão importante para a gente ter animação, pra gente não sei o quê, passava. E ele falou um negócio, até que a gente colocou, a gente fez uma cobertura, eu e a Padi, dos 80 anos do Silvio Santos. Foi uma matéria que saiu dia 12 de dezembro de 2010, que era quando ele estava, o dia dos 80 anos dele. E, obviamente, como ele nunca dá entrevista, a gente tentou fazer uma coisa meio ousada, né? Meio Gaitalize, se achando aqui, uma coisa meio vamos falar com as pessoas que conversaram com ele. E aí o Rock, nesse dia da caravana, ele falou assim: olha, o Silvio Santos um dia falou assim: meu público é o que eu tenho de mais importante. Um dia ele voltou dos Estados Unidos e falou: eu trouxe uma ideia. A partir de agora, eu quero banheiros que recepcionam o público mais limpos que qualquer cozinha de casa. E aí o Rock falava assim: hoje os nossos banheiros têm o melhor papel higiênico, flores e até coqueiro. E ele inspeciona de vez em quando. Então, tipo assim, essa era, né, tá naquele momento ali, me deu a oportunidade o Rock contou essa história para todo mundo ali, para que estava ali na plateia. Então, foi muito, você vê ali o cuidado que ele tinha.
Eu cobri o programa, não, eu não cobri o programa Silvio Santos nessa época, porque eu ia no programa, na época que eu ia no programa da Hebe, como setorista toda semana, era no Teatro Silvio Santos, no Carandiru, onde ele gravava também. E tanto que quando inauguraram a Anhanguera, cena que eu presenciei em 96, eles inauguraram o Complexo Anhanguera de estúdios, eu até fiz uma novela no SBT, essa é uma outra história, e tinha uma cidade cenográfica já antes disso, era que foi feito ali, éramos 6, as pupilas, a cidade cenográfica já era lá, porque é um terreno imenso, e até hoje eles têm a cidade lá, cada novela que entra, isso é reciclado, mas os estúdios mesmo, eles inauguraram em 96 e o Silvio e a Hebe gravavam no Carandiru. Então, no Carandiru, por exemplo, não tinha toda essa estrutura, e eu acho que no momento em que ele tem ali aquele complexo de estúdios, é todo programado para botar o carro, entrar ali no pedaço que tem os camarins, a maquiagem, depois, né, é tudo planejado para isso. Acho que ele realmente deu um upgrade para o público mesmo, né? E aí, bom, só para finalizar ali a cobertura foi muito legal, porque com as câmeras desligadas, ele contou, bom, ele chegava, ele contava piada para a plateia, com tudo desligado, ele o tempo inteiro ele interagia com a plateia como se fosse um stand-up, como se fosse um showman mesmo. Eu a trabalho e, né, na minha vida já sem ser trabalho, eu fui já a vários outros programas de auditório. E assim, tem apresentador famosíssimo que tá aí até hoje, que não fala com a plateia. Tipo, desliga a câmera, a pessoa fica lá concentrada fazendo outra coisa, não sei o quê. Silvio Santos e Hebe também era assim, né? Conversava muito com a plateia. E aí ele contou uma história que foi essa história que a gente levou pro Estadão depois, que era assim. Ele falou assim: sabe, gente, essa semana aconteceram umas coisas que me deixaram muito triste. Era o que ele descobriu que o amigo dele tinha fraudado lá o banco dele. E ele falou, quase que me deixou em depressão. Aí ele falou, aí eu conversei com um amigo que me contou uma história. Ele falou assim, não fica assim, Silvio. Sabe que uma vez eu vi no chão um passarinho doente. Tava frio e para aquecê-lo eu peguei um punhado de merda. Ele falou palavrão. Punhado de merda e cobri esse passarinho. O passarinho melhorou e ficou tão quentinho e feliz que começou a piar. Aí o Silvio começou a imitar o som do personagem. Ele falava piu, 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 piu. Então um gavião ouviu os pios, deu um rasante e comeu o passarinho. Moral da história? Nem sempre quem te põe na merda é seu inimigo. Nem sempre quem te tira da merda é seu amigo. Mas o mais importante, passarinho que tá na merda não dá um pio. Gente, e ele contou essa história toda falando merda. Eu nunca vi Silvio falando merda. Olha que Você incrível. vê? E ele falou pras colegas de auditório com a Para câmera as colegas de desligada. trabalho. Com a colega de trabalho, com a câmera desligada. Pra você ver, ele tinha esse contato com o público de coisas que pra imprensa ele não falava, no ar ele não falava. Sim, completamente. Não, era um aquecimento ali completamente fora do coisa, e do tom das câmeras, né? E ele tinha um sarcasmo também, que eu falei do sarcasmo no sequestro, ali no auditório, de uma maneira até muito mais. Esse sarcasmo que eu citei no episódio de sequestro, claro que era pontual para respirar, mas ele tinha no seu dia a dia esse sarcasmo. E ao mesmo tempo que ele tinha uma simplicidade, tá? Não é um sarcasmo de empáfia, porque ele não tinha, era uma figura muito tranquila, mas, por exemplo, assim, teve uma vez que a gente foi gravar o Troféu e a produtora falou: o Silvio me deixa louca, porque eu pedi para ele não chamar ragatanga. Estavam as meninas do Ruge, e a menina falou assim, ele falou assim: Silvio, só não pede ragatanga porque a menina, a vocalista do ragatanga, saiu da banda. E aí, o que ele faz? Quando ele chama o auditório, ele fala assim: vocês querem ragatanga? Aí ela só botou a mão na cabeça, assim. E ele fazia de sacanagem, entendeu? Não pode chamar? Tá bom, então não, tá bom, tá. Não pode chamar ragatanga. Tá, deixa comigo aí. Ele tratava muito, muito bem, então, as colegas de trabalho dele, o pessoal da plateia, mas com os jornalistas da casa e até com o próprio telespectador do SBT, ele era bem polêmico, né? Talvez esse esmero que ele tinha com o pessoal da plateia, às vezes não se refletia com os artistas da casa, né? Porque no sentido de que ele era meio instável nas decisões dele, nas orientações dele. Não foram raros os momentos em que ele teve
rusga, vai, vamos dizer, não sei se briga, mas rusga, com apresentadores lá do SBT. Teve, fortíssima. Galisteu teve momentos muito tensos, Ela assim. apresentou o programa de pijama um dia, porque ele trocou o horário, não foi uma coisa assim? Sim, sim, ele botou o programa, não sei que horas ela apresentou de pijama. Teve um enfrentamento ali que foi difícil. E essa coisa de também não dar estabilidade de horário para a pessoa, né? O Serginho Groisman sempre contou isso com um certo humor, mas ele trocava o programa livre de horário como trocava de roupa. Passava o dia telefonando para o SBT, ou quando estava lá falava pessoalmente, mas era assim, a pessoa que sentava na frente da televisão em casa e ficava ligando para mudar a programação, derruba isso, põe aquilo e tal, e disse que eram telefonemas longuíssimos para um secretário dele, o Rafael, que tinha como incumbência passar para todo mundo o que seria feito. E assim, na contramão do que faz o anúncio, do que pede, né, uma estabilidade para o anunciante, para saber onde encontrar esse produto, a hora que vai encontrar, ele fazia tudo ao contrário. E a gente fala que deu muito certo, mas muita coisa deu errado. E ele, no poder de persuasão dele, conseguia resolver esses impasses, como resolver um rombo bilionário lá do Banco Pan-Americano. Então, essa capacidade de tirar coisas da frente, as herdeiras, por exemplo, não têm. E se tivessem também, a gente não estaria chamando ele de gênio. Ele é gênio porque ele é muito diferente de todo mundo, né? O que tem me espantado muito, você está falando de contradições dele e tal. Nesses 2 últimos dias, teve gente muito chocada com a idolatração que tem sido feita da cobertura da morte e tal, principalmente a TV, que faz sempre um obituário mais feliz e mais acrítico. Mas o caso é que e aí tem gente dizendo, que horror, porque ele explorava as pessoas, ou porque ele apoiou a ditadura. E é preciso entender que Silvio Santos não cabia numa caixinha, não dá para fazer um rótulo desse homem. Então, ao mesmo tempo em que ele fez algumas piadas homofóbicas diante das câmeras, ele botava trans na plateia, dava holofote a travestis muito tempo antes de a gente conhecer a sigla LGBT, o que ia mais, enfim, e a própria LGBT, né? Mas ele colocava essas pessoas em foco, nem sempre como uma zombaria. E por que eu digo nem sempre? Porque às vezes ele tinha uma zombaria independentemente da orientação sexual, ele tinha essa coisa de às vezes dar uma sacaneada no convidado, independentemente de ser gay ou não ser gay, ou de ser travesti, enfim. Mas em várias ocasiões a gente viu ele tratar isso com super respeito. E em várias ocasiões a gente viu esse homem falar, não, ontem os meninos estavam vendo um vídeo aqui em casa aparecia uma mulher no Teleton falando da importância de a mulher se gostar como é e tal. Ele falou, não, mas gorda não, por favor. E a gente acaba rindo disso de uma maneira assim, e as pessoas passavam pano, porque, não, é o Silvio. Então, tudo isso é absolutamente condenável, né? Ele não soube se colocar num mundo novo, com os códigos novos. Ele não estava nem aí para isso. Mas essa figura que a gente, esse ato que a gente condena no Silvio Santos, está na mesma pessoa que a gente aplaude em outros momentos. Então, ele não é essa caixinha, não dá para rotular, e eu acho que o bacana é a gente, pelo menos, tentar reconhecer por que esse cara tinha um poder de comunicação tão forte com a massa. Não dá para dizer assim, não, vamos cancelar o Silvio Santos. Não é possível fazer isso, porque a gente tem que entender a genialidade dele de conversar com as pessoas, e tinha gente que vivia para isso, né? Para ligar a televisão e encontrar esse cara. Não, e é muito incrível que, é claro, né, olhando sobre o prisma de 2024, né, e tá pipocando cada vez mais vídeos, tem vídeo que ele é misógino, né, que ele fala pra Sherazade assim, você não foi contratada para dar opinião, você foi contratada para fazer reportagem. Tem vídeo que ele é homofóbico, tem vídeo que ele é racista, tem vídeo que ele é... Então, assim, ele realmente, né, o humor dele, às vezes, realmente não cabe em 2024. Mas aqui a gente está falando do comunicador, né? Da genialidade de comunicação e de inovação de um homem que mudou e, na verdade, ele criou uma nova forma de. A gente fala tanto de Chacrinha, né? E é claro que ele tinha ali o seu legado de Chacrinha, porque Chacrinha antecedeu o Silvio Santos, mas ele se diferenciava de Chacrinha, né? Ele conseguiu imprimir uma coisa que hoje todo mundo copia, né? E sem saber da onde vem. Mas o interessante, eu vou até falar uma história aqui, Padi, que a gente achou naquele 2010, que foi o Luciano Calegari.
ex-diretor artístico e de programação do SBT, que foi braço direito por 43 anos do Silvio Santos, e você falou com ele, eu me recordo, e ele deu uma declaração, vou ler aqui a declaração, que traz um outro lado de Silvio Santos que as pessoas, né, não estão trazendo muito nesses obituários. Era assim, ó, com aquela risada, quem é que vai falar mal dele? Ele começa a dar risada na hora em que entra no palco, aquilo é uma máscara. Quando corta, ele é outro cara. E depois dos 70 anos, ele perdeu o rumo. Ele administra por conflito, gosta de jogar um executivo contra o outro. A liderança dele é a liderança do terror. Ele não tem amigos, não sabe participar de roda de amigos. Conta piada só no palco, não tem vida social. Tá recluso em Celebration, município ligado lá a Orlando. Leva filmes do Brasil para assistir lá. É um pobre homem rico. Nossa, eu não lembrava disso. Mas ele realmente botava um executivo contra o outro. Um pouco antes da fraude do Pan-Americano, ele fez uma reunião de fim de ano no SBT e falou assim: olha lá o Rafael Paladino, né, o nome do diretor do banco, que era primo da Iris, aliás. O Rafael me traz aqui um resultado excepcional. Vocês não chegam nem perto. Claro, era um banco, né? Uma televisão custa muito mais cara, é muito mais onerosa que um banco. A televisão tem outras funções, ela é um meio de poder por causa do que ela comunica, do que ela alcança, mas ela não tem um faturamento como um banco, né? Porque se gasta muito também. Então ele falava isso e ficava todo mundo com aquela cara assim, né? Pô, mas e ninguém respondia, porque era melhor não responder. De fato, ele tinha realmente cenas condenáveis como administrador e tinha também como empresário, que a gente elogiou sempre muito, tinha também um certo ciúme quando alguém dava mais audiência que ele. Isso aconteceu na era do Gugu, tinha essa coisa também, né? Apesar do empresário estar ali muito forte, às vezes o animador falava mais forte, mais superava esse caráter de empresariado, e ele se traía nessas condições, né? Outro gol que você fez, Padi, porque o Boni agora tá dando várias entrevistas por aí, né, que a gente tem visto ele falando super bem do Silvio e tal, mas teve uma história que ele te contou lá naquele nosso especial de 2010, que foi o seguinte: o Boni, gente, né, que foi o grande vice-presidente de operações da Globo na época, nem sei até quando que foi, final dos... Até 97. Ele falou assim: Silvio Santos e Cenoura Bravanel não são a mesma pessoa como se pensa. Silvio Santos é o maior apresentador da televisão em todos os tempos, comparado aos melhores do mundo. Cenoura Bravanel é um empresário centralizador que se orgulha de ter soluções próprias, quase sempre de bolso de colete, inesperadas e pouco convencionais. Às vezes dá certo, às vezes não, mas temos que reconhecer que os dois são brilhantes, fato comprovado pela carreira deles. Então é meio isso, né? Ele estava dando ali uma alfinetadinha no Silvio Santos. Sim, porque faz coisas que contrariam muito, né? O Boni contou agora nesses dias, por ocasião da morte, várias pessoas o entrevistaram, ele lembrou de quando o Silvio contratou e que o Silvio queria tirar do contrato uma cláusula em que ele, Boni, tinha a última palavra sobre a programação e o Silvio não poderia interferir. E aí o Silvio falou: me arrependi dessa cláusula, vamos mudar. E o Boni falou: não, não, sem essa cláusula. O Boni conta essa história, mas tem gente que diz que o Silvio Santos fez o que fez só de sacanagem para criar uma expectativa no Boni e depois rasgar o contrato, porque ele fazia isso em outras ocasiões. Vamos lembrar que ele quase assinou com a Endemol para fazer o Big Brother e na última hora rasgou o contrato, fez a Casa dos Artistas. Então tem um modus operandi aí que às vezes levava as pessoas a imaginarem que ele fazia só de travessura mesmo, né? Tinha um pouco esse caráter. Sabe que eu me lembro quando morreu o Roberto Marinho, que teve muito essa comparação. O Roberto Marinho criou uma emissora líder delegando poder, coisa que o Silvio Santos nunca fez. Ele assim, nunca fez isso. Assim, ele teve o Guilherme Stoliari e o Luciano Calegari de braços ali próximos dele, mas ele não admitia muito ser contrariado por eles, né? Em raras ocasiões ele deu razão, era muito de fazer o que ele queria. Então eram perfis completamente diferentes que talvez expliquem essa diferença essa coisa de vice-líder e líder, né? Eu não sei se teria sido diferente, vamos voltar ao C, mas assim, provavelmente ele teria tido, essa emissora estaria numa posição melhor se ele tivesse pelo menos feito algumas coisas de modo diferente. Agora, se tivesse feito de modo diferente, não seria o Silvio Santos, e aí poderia não ser também essa figura paradoxal que tem, ali mora um gêniozinho dentro dele que a gente está aqui celebrando, né? Como é que vai ficar o
SBT agora, Padi? Todo mundo se pergunta isso agora, né? Não, eu vi que você escreveu um texto para Folha, né, falando que as filhas já estão lá desde 2018, é isso? Com todo o poder, né, nas mãos Acho dela. que 2019, né? 2018 para 19, mas assim, até um ano atrás, quando a Daniela assumiu, ela jura que ele ainda dava pitaco na programação. Eu acredito que não, porque ele se ausentou completamente da comemoração do programa Silvio Santos, não foi gravado sequer um vídeo dele para a ocasião. E ele depois a Patrícia divulgou um vídeo em que ele tá vendo a homenagem pela televisão, mas ou no celular, não sei, mas não tem áudio dele, tem uma música em cima. Eu acho que ele já estava numa condição, não sei em que Quando foi condição ele isso, estava. Padi? Foi em junho de 2023. Faz aí um ano e pouquinho. E ali na ocasião ele já não parecia estar antenado com o que estava acontecendo. Né? A gente não viu mais nada dele, o que aparecia de vídeo era sempre aquela coisa com uma música em cima, mas enfim, ele já não tinha uma participação, nem os vídeos que botavam dele antes vinham circulando, né? E eu imagino que ele já não estivesse dando esse pitaco todo, mas de fato, depois assim, entra a pandemia, ele se afasta, se afasta, se afasta. E aí a Daniela acaba ocupando esse posto ali. E o que vai ser do SBT daqui para frente? Existe essa história de que o cara construiu tudo aquilo num outro tempo, que não funciona para hoje. Mesmo que fosse um Silvio Santos hoje, ele não seria como um Silvio Santos, porque ninguém hoje concentra tanto poder de tela como ele concentrou, ninguém concentra tanto poder de tela como o Faustão concentrou, o Galvão Bueno concentrou. Essas figuras tiveram um arrefecimento da sua onipotência, né, de ter muita ali uma massa, tem uma massa ligada ainda claro, no Luciano, nos programas que têm uma audiência maior, mas não é a mesma coisa que teve o Faustão, a Patrícia não tem a mesma coisa que teve o Silvio, e nem o Luiz Roberto vai ter o que teve o Galvão. Então, essas figuras, com aquele poder de atenção, não existem mais. E o Silvio tinha esse poder de persuasão, de um bom vendedor, que as meninas não têm. Então, ele podia se dar o luxo de errar muito, porque ele conseguia contornar os erros, os efeitos de possíveis erros. Eu acho que elas não têm esse poder, e nem a indústria hoje permite que se erre muito, né? Os erros hoje saem mais caros. Então, existe esse temor. Ao mesmo tempo, o SBT passou anos dizendo, não, o SBT é muito ligado na figura do Silvio, precisa sair um pouco disso para sobreviver após, né? Ninguém é eterno, após a saída dele, vamos ter que ter uma televisão que se sustente independentemente da imagem dele. A gente não tem essa televisão que se sustenta independentemente da imagem dele, porque o principal programa no domingo à noite continua tendo o nome dele, né? E talvez nem mude isso, talvez fique ali como um troféu ali, esse nome, que eu não acho ruim, assim, eu acho legal, é um lastro que ele deixa, mas ao mesmo tempo elas precisam criar outros motivos para as pessoas ligarem no SBT que não sejam tão ligados ao DNA do pai. Adi, então pra gente terminar, tem um quadro aqui no programa que chama Verdade na Sua Cara. Conta pra gente uma verdade que ninguém aceita. É porque eu acho que outro dia, quem que falou isso? Acho que foi o Marcelo Tais, né? A gente está na contramão do São Tomé, que é o ver para crer, né? A gente só crê no que a gente quer ver, né? A gente, que eu digo assim, a gente está sofrendo dessa epidemia hoje, né? As pessoas estão... não adianta você contar por A mais B e argumentar alguma coisa que elas só acreditam naquilo que elas querem, elas estão confundindo torcida com verdade. Então, a pessoa tem uma expectativa de que determinado político vai fazer isso ou aquilo, todo mundo pode contar o contrário, não, mas ele matou uma pessoa, ele roubou, ele... Não, você está enganado, porque as pessoas estão nessa contramão de São Tomé, né, de ver para crer, que elas só acreditam no que elas querem acreditar. Acho que é isso, assim, essa é uma epidemiazinha que a gente vive nesse nosso tempo. E esse foi o meu papo com a jornalista Cristina Padiglione, que é especialista em televisão e também em Silvio Santos. Muito obrigada por ficar comigo até o finalzinho. Aqui no descritivo do episódio, eu vou deixar alguns links que dão referência às coisas que a gente falou aqui na nossa conversa. O podcast É Verdades vai ao ar toda terça e quinta com episódios inéditos às 11 horas da manhã na Rádio Mega Brasil Online, no YouTube da Rádio Mega Brasil e também nos aplicativos de áudio.
Quer encontrar mais verdades escondidas e curiosidades bem apuradas? Segue a gente no perfil @projetoeverdades, tanto no Instagram quanto no TikTok. A direção criativa, a produção executiva, a gravação da entrevista e a checagem das informações foram todas feitas por mim, assim como o roteiro desse episódio. Já a edição é do Vitor Rocha. Hoje eu fico por aqui, um beijo e até o próximo episódio.